Bíblia fechada é um livro, mas aberta é Deus falando, falando ao meu coração, falando ao seu coração. Aqui é o pastor Paulo Faustino, da Igreja Batista Videira, aqui em Hortolândia, região metropolitana de Campinas. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Tem jeito sim, o jeito é Jesus. Vamos buscá-lo juntos. A sociedade industrializada, como conhecemos hoje, ela é historicamente recente. Ela advém de meados do século XVIII. A Revolução Industrial, que ocorreu na Inglaterra, a partir da Inglaterra, especialmente com a invenção da máquina a vapor. Dali, ela se alastrou para outros países e não parou de crescer. Essa Revolução Industrial criou a sociedade como conhecemos hoje. Porém, antes do século XVIII, ou de meados do século XVIII, a raça humana ela sempre se caracterizou por atividades agrícolas, pastoris e comerciais. Sendo assim, nos tempos do ministério de Jesus, 2000 anos atrás, a sociedade era uma sociedade agropastoril. E Jesus, ele utilizou-se bastante de imagens agrícolas para expor as verdades que ele desejava ensinar a todos nós. Dito isso, é importante também ressaltar que a Bíblia, ela apresenta o Evangelho, os ensinos de Deus. Bem diferente do que a gente observa em muitos lugares hoje, o Evangelho proposto por Cristo não é um Deus de joelhos suplicando para que as pessoas venham até Ele, de qualquer forma, de qualquer jeito, como se fosse um favor seguir a Jesus, um favor para Deus. Não. O Evangelho, ele pregado e ensinado por Jesus, ele coloca-se de uma forma diferente. O verdadeiro Evangelho, contido aqui na Bíblia, ele apresenta um Deus que nos ama, que enviou Jesus, que nos ama, e morreu pelos nossos pecados, e todos aqueles que crerem nele e entregarem a sua vida a ele, serão salvos. Mas Jesus deixou bastante claro que segui-lo não é uma atitude verbal, é uma mudança de vida. Muito mais do que isso, cristianismo, biblicamente falando, não se trata de uma religião de contemplação, uma religião contemplativa. Não, absolutamente não. O cristianismo apresentado por Jesus, ensinado por Jesus, é sim uma postura de trabalho com muita determinação, com muita vontade, com muito afinco. Quem quer seguir a Cristo deve entender isso. Seguir a Cristo significa trabalhar, entregar-se para a obra, para o reino do Senhor Jesus. Pense nisso. Nós vamos conversar agora sobre isso, baseados num texto da Palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos diz assim em Lucas, no capítulo 9, versículo 62. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Que Deus abençoe a sua palavra em nossos corações e que possamos compreendê-la, que o Espírito Santo nos ilumine, a fim de que entendamos aquilo que a palavra de Deus nos relata nesta hora. Bom, o que é um arado? Nós temos aqui uma figura de linguagem e já podemos dizer que um arado é uma ferramenta agrícola
de milênios. É usada desde épocas muito remotas da civilização humana. Nós temos registros do uso do arado no Antigo Testamento, muito nos povos mais antigos. O arado, basicamente, é uma ferramenta grande de madeira e muitas vezes também utilizando metal, mas era puxada por bois ou até cavalos, burros, puxada por animais que iam à frente e eles então faziam a força. E atrás, o agricultor, segurando aquele instrumento, ele fazia com que a terra fosse revolvida e passando ali com força, a terra formava um sulco e ficava fofa, pronta para o plantio. Então, isso facilitou e muito a agricultura e é usada até hoje, o arado é usado até hoje em diversos lugares do mundo, inclusive aqui no Brasil também. Obviamente que não havia trator, hoje já temos tratores. Mesmo assim, o arado ainda é utilizado. Agora, como se deve utilizar um arado? O arado ele requer algumas posturas, algumas técnicas para ser bem utilizado. A primeira delas, nós podemos dizer que deve ser utilizado com atenção. Distrações são incompatíveis com o uso do arado. Se o agricultor se distrair, a linha, o sulco da terra que ele está formando com o arado pode ficar absolutamente torto e essa linha ficará torta e vai prejudicar a sua plantação, o aproveitamento do terreno. Outra coisa também, nós observamos com certeza o arado, quem o utiliza precisa ter determinação. Se a cada problema, a cada dificuldade, calor, frio, cansaço, preocupações, desânimo, o agricultor resolver não continuar o trabalho com o arado, com certeza isso vai prejudicar em grande monta a sua atividade agrícola. Ainda, o arado ele requer cuidado, não se pode usar arado de qualquer jeito. O sulco feito na terra deve ser feito com cuidado de acordo com o que se vai plantar. Dependendo do que se vai plantar, vai ser um tipo de profundidade, a distância entre os sulcos. Então, requer cuidado. E também, com certeza, quem vai trabalhar com arado precisa olhar para a direção certa. Se a pessoa não estiver olhando para a direção certa, o seu trabalho com o arado vai ficar defeituoso, vai prejudicar a atividade agrícola. Dito isso, Jesus disse: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Interessante que ele disse isso quando pessoas disseram que queriam segui-lo, mas cada uma estava com uma desculpa. Teve uma que disse para ele: Senhor, eu até gostaria de segui-lo, mas eu preciso que o Senhor me permita primeiro cuidar dos meus familiares. E Jesus, então, esclarecendo o que significa segui-lo, disse: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Ele utiliza a figura do arado para explicar para todos nós o que significa efetivamente seguir a Jesus. Bem, no mundo em que temos uma grande comunidade gospel, temos até igrejas que estão acolhendo e pregando e propagando atitudes proibidas por Deus na sua palavra. Temos dos mais diversos espectros de compreensões de cristianismo. Temos pessoas que desprezam a Bíblia,
temos pessoas que seguem religiosos, líderes carismáticos, igrejas que surgem para delas advir fortunas para os seus líderes. Essa gama de evangelho realmente nos faz lembrar das palavras de Jesus. Quando ele disse, exemplificando, que muitas pessoas tentarão entrar no seu reino no dia do juízo final e serão impedidas e vão dizer, mas Senhor, em teu nome profetizamos, fizemos maravilhas. E Jesus disse, olha, eu não conheço vocês. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Portanto, meu amigo, a segurança que nós temos, a nossa salvação e de estarmos seguindo o evangelho correto é a palavra de Deus. Confie na palavra de Deus e desconfie de qualquer um que pregue a palavra de Deus, inclusive este que vos fala. Pegue a Bíblia e leia e veja se o que eu estou falando está realmente na Bíblia. Lucas 9,62. Ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus. Para estarmos no reino de Deus, nós precisamos colocar a mão no arado. O arado é instrumento de trabalho, não é instrumento de repouso. Ninguém diz, eu vou descansar, vou pegar o arado. Não, nós descansamos na rede, trabalhamos no arado. Arado significa trabalho. Então, seguir a Cristo significa trabalhar, significa servir a Cristo, colocar a mão no arado. Aqui nós podemos entender que colocar a mão no arado, seguir a Cristo, primeiramente precisamos de atenção. Assim como um instrumento agrícola, o arado, requer a atenção do seu usuário, seguir a Cristo requer atenção. A obra de Deus exige foco. Nós precisamos ter foco. Não podemos nos distrair. O reino de Deus é a nossa maior prioridade. Se você segue a Jesus Cristo, o reino dele tem de ser a sua prioridade. Se o reino de Deus não é a sua prioridade, alguma coisa muito errada está na sua relação com Deus. Quem segue a Jesus tem no reino dele a sua prioridade. Buscai, disse Jesus, em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, aquele que segue a Jesus, aquele que põe a mão no arado, o faz com absoluta atenção no reino de Deus. É a sua prioridade. Ainda, nós podemos entender que seguir a Jesus, colocar a mão no arado, exige determinação. Assim como quem usa o arado na área agrícola precisa de determinação, nós que seguimos a Cristo precisamos também de determinação. Isso porque nós sempre teremos muitos motivos para tirar as nossas mãos do arado, para parar de trabalhar. Muitos crentes têm muitas desculpas que apresentam a Deus. Senhor, eu não tive os incentivos necessários para trabalhar. Senhor, eu cansei. Senhor, a obra era muito difícil. Senhor, ninguém nunca me aplaudiu. Senhor, me faltou tempo. Olha, as mais diversas desculpas são dadas perante Deus, mas nenhuma é aceita. Todo crente precisa trabalhar com determinação para a obra de Deus, para o reino de Deus. Trabalhar para o reino de Deus não significa apenas ir à igreja, significa ser igreja de Cristo. Eu me lembro do meu pai, que estava muito enfermo. Algum tempo antes dele ir para a glória, ele já não podia andar, ele estava numa cadeira de rodas, ele não conseguia se locomover, tinha sonda urinária, ele tinha já sofrido 7 AVCs, diabetes, problemas cardiológicos e outros problemas. Mas eu me lembro da cena que marcava muito o meu coração. Ele morava num grande condomínio
com a minha mãe, e ela o levava na cadeira de rodas, deixava numa calçada ali na entrada do condomínio, embaixo de uma grande árvore ali na sombra, e ele ficava na cadeira de rodas ali, mas ele ficava ali com folhetos que falavam do Senhor Jesus, do amor de Deus. E as pessoas que entravam naquele condomínio passavam por ele. E vendo aquele velhinho com um folheto na cadeira de rodas, entregando um folheto, olha, Jesus te ama, as pessoas pegavam aqueles folhetos. O que eu quero dizer é que, mesmo na sua enfermidade, com tantas dificuldades, preso a uma cadeira de rodas, a determinação desse cristão o levou a servir. Deus não aceita desculpas, irmão. Deus não aceita desculpas, minha irmã. Lembra-se da parábola dos talentos? O Senhor distribuiu os talentos e depois veio cobrar esses talentos. E Deus haverá de cobrar de mim ou de você e de você aquilo que Ele nos confiou em termos de dons espirituais, em termos de talentos. Nós precisamos servir a Deus. Nós não podemos cair nas garras do humanismo e termos uma vida focada em nós mesmos. A vida do cristão é focada em Cristo Jesus. Precisamos trabalhar, estudar, mas acima de tudo, precisamos colocar a mão no arado e com determinação servirmos ao Senhor. Ninguém impede um crente de servir ao Senhor Jesus, senão Ele mesmo. Sendo assim, o arado requer atenção, requer determinação, requer cuidado. Não se serve a Deus de qualquer jeito. Nós precisamos de preparo. Preparo espiritual, precisamos ter uma vida de oração. Preparo teológico, precisamos ter um bom conhecimento da palavra de Deus. Nós não podemos ensinar coisas erradas, temos que ensinar coisas certas. Nós precisamos ter cuidado com o tempo que dedicamos ao Senhor, ao reino dele. Temos que ter cuidado com nós mesmos para que não nos desviemos dos caminhos de Deus. Nós temos que colocar a mão no arado e fazer isso com muito cuidado. A obra de Deus, seja o que for que Ele colocar nas suas mãos para você fazer, faça-o bem feito, faça-o de todo o coração. Finalmente, nós precisamos usar o arado, colocar as mãos no arado e olharmos para o lugar certo. Ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Eu me lembro aqui da mulher de Ló. Ela olhou para trás. E ao olhar para trás, esta mulher foi transformada numa estátua de sal. Nós temos uma tendência muito grave de olharmos para trás, de olharmos para lugares outros que não para o Senhor Jesus Cristo. E isso compromete todo o nosso serviço cristão, toda a nossa vida cristã. Lá em Hebreus, no capítulo 12, versículos de 1 a 2, a palavra de Deus diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Olhando para Jesus, diz a Bíblia, olhando para Jesus. Sendo assim, meu amado irmão, minha irmã, coloque suas mãos no arado, com bastante atenção, com determinação, com cuidado, olhando para Jesus. Olhando para Jesus, firmes, olhando para Jesus, sirvamos ao Senhor, trabalhemos para o Senhor. Mesmo agora, em meio a esta pandemia, temos muito trabalho a fazer. Replique mensagens pelo celular, pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Instagram,
pelas redes sociais, falando sobre Jesus. Você pode atingir centenas, talvez milhares de pessoas fazendo isso. Ore a Deus. Igreja Videira, continuemos juntos. Como é bom sentir a igreja junta, unida no Senhor. Diariamente, 7h30, 19h30, a igreja ali ouvindo e sendo alimentada pelo Maná Videira. 22 horas, a igreja todos os dias dobrando os seus joelhos, clamando a Deus. Irmãos, continuemos, estamos fazendo missões nesse tempo de pandemia. Olha, estamos ajudando pessoas na área social. Nós temos muito trabalho a realizar. E quando essa pandemia passar, quando voltarmos a nos reunirmos juntos, estaremos sempre com as mãos no arado, olhando para Jesus e trabalhando para o Senhor. Enquanto estivermos neste mundo, aqui estaremos, porque Deus tem planos para a nossa vida, para nos usar, para a glória do Senhor Jesus. Amém? Pense nisso, que o Espírito Santo fale aos nossos corações através da sua palavra. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Agora nós ouviremos o ministro de música Afrânio Tadeu. Ele vai louvar a Deus e certamente vai nos edificar nesta hora. Ouçamos o Afrânio. Nosso país está numa situação muito difícil, não é mesmo? Nós precisamos dobrar nossos joelhos e orar, clamar a Deus. Os políticos, o executivo, o legislativo,
O nosso judiciário aqui, vamos lembrar, o Supremo Tribunal Federal, todo o ministério, todo o judiciário é composto de pessoas que prestam concursos para entrar ali, exceto 11 funcionários públicos que são os ministros supremos. Estes têm a última palavra. Estes não fazem concurso, são indicados por políticos. Que Deus tenha misericórdia do nosso país. Vamos orar pelo Supremo. Tem muito pavão ali naquele Supremo. Nós precisamos orar para que essas pessoas possam entender, Deus colocar ali na cabeça deles que eles são pessoas, estão ali para servir ao nosso país. O Legislativo, o Deputado, o Senado, nós temos também vereadores, nós temos o Executivo no âmbito municipal, estadual, federal, o Distrito Federal também. Nós precisamos orar pelas autoridades. É o que a Bíblia nos fala, o que a Bíblia nos ordena. Não importa aqui a sua ideologia, o que importa é que clamemos ao Senhor, que essas pessoas que detêm o poder estejam nas nossas orações e que intercedamos por elas. Eu convido você a orar pelo nosso país, orar pelo Brasil nesse momento. Aí onde você estiver, feche seus olhos, abra seu coração, vamos falar com o Altíssimo. Ó Deus, nós agradecemos porque o Senhor nos ouve. Agradecemos, ó Deus, porque em meio às tempestades nós podemos falar com o Senhor, clamar ao Senhor e pedir ao Senhor. Coloca a tua mão de graça, misericórdia, ó Deus, sobre o nosso país, sobre o Brasil. Ó Senhor, rogamos pelas autoridades de todas as esferas. O Senhor sonda os corações, o Senhor sabe das intenções. O Senhor sabe aqueles que são corruptos. O Senhor sabe aqueles que estão, a Deus, por detrás da cortina, tramando contra o Brasil. O Senhor sabe, ó Deus, aqueles que estão tentando te servir com sinceridade, através dos seus cargos políticos. Ó Deus, sobre todos estes, ó Pai, rogamos que tua graça seja derramada. Senhor Deus, ajuda o nosso país a votar, a eleger pessoas, ó Deus, que sejam realmente boas, bem intencionadas e preparadas para o nosso país. Ó Deus, perdoa os pecados do Brasil. O Brasil que vive na carne, o Brasil idólatra, o Brasil, ó Deus, que vive de costas para ti. Tenha misericórdia deles, Senhor. Aqui vivem, Senhor, filhos e filhas do Senhor. Pessoas que creem no Senhor, que temem ao Senhor. Por estes, ó Deus, tenha misericórdia desta nação. Pai querido, rogamos pelas famílias enlutadas que perderam entes queridos para o Covid-19. Ó Deus, muito mais que estatísticas, são pessoas que se foram, são famílias que estão ali, ó Deus, chorando, sangrando emocionalmente. Que sobre elas sua graça eterna seja derramada. Ó Deus, rogamos por todos aqueles que trabalham nas UPAs, nas unidades de saúde, nos hospitais, médicos, enfermeiros, técnicos, pessoal da limpeza, pessoal da administração. Ó Deus, pessoas que estão ali no primeiro fronte, combatendo esse vírus, ó Deus. Sê com essas pessoas, Senhor, dando-lhes ânimo, esperança, e também, ó Deus, por aqueles que estão trabalhando na segurança, que eles também, ó Deus, sejam alvo da tua graça, os policiais, aqueles que cuidam dos presidiários, ó Deus querido, cuida dessas pessoas, sustenta essas pessoas, proteja essas pessoas também, Senhor. Pai querido, eu peço ainda por todas as igrejas que verdadeiramente são de Jesus Cristo. Ó Deus, sustenta as tuas igrejas em meio a esta pandemia. Nós declaramos, ó Pai, que não temos medo do Covid-19, não temos medo de políticos, não temos medo de ministros do Supremo Tribunal Federal, não temos medo de nada e ninguém, porque nós somos do Senhor Jesus Cristo.
lavados pelo sangue do Cordeiro, e maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Louvado seja o teu nome, Senhor. Amém. Deus abençoe o Brasil. Deus abençoe as nossas famílias. Muito bem, eu gostaria de pedir que você deixasse um like aqui em nosso canal do YouTube, se inscrevesse no canal, aciona lá o sininho, assim todas as vezes que tivermos o nosso postarmos alguma coisa, você será informado, e nos ajude a divulgar esse canal para que mais e mais pessoas possam ter acesso à palavra de Deus. Muito obrigado pela força aí. Deus abençoe você e a sua família.